Evangelho, sábado da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão de seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã de sábado, a Santa Liturgia nos entrega o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E nós vamos agora fazer uma breve meditação sobre essa última parte, que é o Cântico de Zacarias, o chamado Benedictus. E na noite de hoje, nós temos a missa. Deixa eu pegar aqui o texto, só um instantinho. Pronto. Temos a missa da noite de Natal, da missa da noite do Natal do Senhor. E o texto que nos será entregue no Santo Evangelho é o segundo capítulo de Lucas. Então, faremos para o dia de hoje uma breve meditação, que é essa agora, na parte da manhã, e mais tarde publicaremos a leitura da missa da noite com a meditação da noite. Tentaremos fazer antes de começar os preparativos em casa, porque sabemos que hoje é um dia muito ativo. A maioria das famílias já viajaram, já estão juntas em diversos lugares do nosso país. Hoje é um dia especial para todos nós brasileiros. Para nós, a celebração do Natal é uma grande celebração de reconciliação dentro de nossas casas. É bem verdade que as mídias sociais, elas fazem tantas brincadeiras relacionadas aos conflitos, aos desajustes familiares que podem se dar durante as festas natalícias, mas esses desajustes acontecem exatamente quando falta uma experiência de fé autêntica dentro das festas de Natal. E quando festas natalícias. E quando falamos de uma falta de fé, uma autêntica falta de fé, significa não de uma consciência a respeito da fé. Ou seja, que Deus é Deus, que Jesus nasceu e que nós estamos celebrando o nascimento do Senhor. Mas o quanto esse Senhor que nasce realmente é acolhido por mim e crer no nome do Senhor e na palavra desse Senhor transforma a minha vida. Isso não vai se improvisar nas festas de Natal. Então, se é uma coisa que não foi celebrada durante o inteiro ano, se essa experiência não me iluminou num percurso de vida, sobretudo na hora de ver, amar e rever os meus familiares ao longo do ano, dificilmente no momento em que seremos colocados todos juntos, as melhores palavras e as palavras de reconciliação virão para fora. Porque às vezes nos colocamos todos juntos, mas com a intenção maior de poder descarregar aquelas preocupações desse último mês de trabalho antes das férias, ou então
de descarregar o estresse que nos macerou durante os últimos meses, que vai falar mais alto comer, vai falar mais alto beber, vai falar mais alto se divertir e, obviamente, sem uma base que me ajude a rever as passagens que ficaram mal resolvidas durante o ano, vai terminar em crise e confusão. Mas isso acontece em toda a realidade onde a experiência de Deus não vem orientar e não vem edificar passagens e mudanças dentro de mim. Se durante a minha vida, ou seja, durante o meu ano, a minha experiência com Deus foi sempre muito atrofiada, muito limitada, praticamente escassa, é difícil que naquele momento ali, onde uma exigência a mais vai ser feita, porque mesmo sendo um momento de festa, mesmo sendo um momento onde todos se reúnem, inclusive para trocar os presentes, muito da agitação, do medo, das angústias, dos sofrimentos e até mesmo das feridas que se acumularam durante o ano também vão estar ali com a gente. A gente não deixou isso em casa antes de ir para a festa de Natal. Vai com a gente. Mas o quanto durante todo esse tempo a casa, a experiência com Deus foi me ajudando a superar as feridas, a repensar as passagens que aconteceram entre nós, o quanto a experiência com Deus me fez rezar pelos meus familiares, me fez encontrar mansidão nos momentos de agitação, o quanto essa palavra para mim foi consolação e ao mesmo tempo foi ânimo e esperança para enfrentar as dificuldades da vida. O quanto eu tenho dos frutos dessa palavra para comunicar nos meus gestos, no meu modo de ser. O quanto de amor por esse Senhor eu cultivei durante o ano, a ponto de agora oferecê-lo por cada um dos meus familiares com quem vou me reunir nessa hora, nesse tempo. Entende? O Natal acaba sendo uma ocasião para falarmos de muitas coisas que aconteceram durante o ano. Daqui a pouco vem, inclusive, começam aqueles ciclos dos famosos episódios das redes televisivas que vão falando a retrospectiva do ano e fazendo todos aqueles atores passarem e declararem votos de um feliz ano novo. Daqui a pouco começa, mas o quanto, na sequência dessas festas natalícias, a esperança de um ano novo realmente abençoado foi cultivado na batalha desse ano, em que nós buscamos perseverar na fé e podemos agora, ao final do ano, dizer: o Senhor está no meio de nós. O Senhor combateu conosco e por nós. O Senhor se levantou em nosso favor. O Senhor permanece aqui e esse novo ano que há de começar será um ano onde estaremos unidos a Ele, mais intimamente do que nesse ano que está por terminar. Essa é a esperança do cristão, de um ano novo melhor. Não são os votos de um sorriso feito de momento, ou ao momento, para a foto, ou para aquela passagem, ou aquele episódio de um dia de festa. Mas é uma esperança e uma certeza. É uma esperança porque o ano está por começar. É uma certeza porque o Senhor está no meio de nós. Então a esperança do ano novo, ela se funda sobre uma certeza, sobre o testemunho que esse Senhor edificou ao longo deste ano de 2022 na minha vida. Por isso eu tenho a esperança de que 2023 será um ano melhor. Entende? O cristão vive dessa forma. Durante esse período, procuramos caminhar e viver e colocar em prática todas essas verdades que celebramos cotidianamente. Porém, é importante, por isso estamos falando desse tema agora, ao início dessa primeira meditação do dia de hoje. Por isso é importante recordarmos que, para chegarmos bem às festas natalícias, é importante que essa passagem de vida tenha acontecido. Nem sempre, quando a nossa família se reúne, todos os que nos acompanham na festa viveram esse percurso. Então é importante que haja tanta paciência e que aquele testemunho do amor que o Senhor deu a cada um de nós possa se renovar hoje na nossa vida em favor dos nossos familiares. O Senhor sempre foi paciente conosco. Talvez na nossa reunião de família a gente encontre
aqueles nossos familiares um pouco mais focados sobre a importância da festa, sobre o beber, sobre o comer, sobre o colocar música e fazer, ter a sua distração, o seu esvago, como se fala aqui na Itália, né? Eu quero me distrair, eu quero me relaxar. E é preciso que a gente viva com docilidade e paciência essa experiência. Mas como a gente faz isso, Padre Fábio? Um exemplo bem prático, né? A gente tem sempre a possibilidade de propor as coisas boas da parte de Deus. E isso a gente faz de dois modos. Quando a gente não dá sequência àquilo que não convém, então, evitando, sejam as conversas ou sejam aqueles assuntos que são difamatórios, que degradam a imagem do outro, que são para exaltar o sofrimento, a problemática na vida de uma outra pessoa, a gente tem sempre a chance de não aderir a certos assuntos quando a gente percebe que esses assuntos levam numa direção que é perverso, numa direção que pode acender mais dentro de nós rancores, raivas, mágoas. Então, evitar aquilo que possa de fato fazer mal, porque não nos aproxima de Deus nesse momento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dentro da possibilidade real que tenho entre falar e agir, fazer propostas das memórias que recordam a nossa unidade como família. Quando a gente começa a falar das memórias de família, é muito comum que venham sempre as melhores páginas. Ou seja, recordamos os episódios daquele familiar querido que não nos acompanha mais, mas que para nós foi sempre uma referência de vida. Recordamos os momentos engraçados, recordamos alguns momentos felizes, mas sempre há de acontecer aquelas vozes que vão lançar para as memórias mais trágicas. Não é que não devemos falar das páginas difíceis da nossa vida. Muitas vezes é preciso passar também pela memória dessas páginas. Não é cancelá-las. É importante fazerem atenção a isso. É não parar nelas. Entre aquela página difícil que nós passamos no passado e até hoje, Deus nos socorreu, nos ajudou, colocou pessoas do nosso lado que nos ajudaram a levantar a cabeça, a recomeçar, nos levou num caminho de misericórdia, nos sustentou com a sua promessa de perdão. E tudo isso precisa ser recordado. Normalmente, quando a gente recorda de um episódio ruim do nosso passado, a gente para só nos sentimentos ruins que estavam envolvidos naquele episódio. Vocês já repararam isso? A gente recorda um sofrimento, um trauma, um problema, a gente puxa aquela memória e parece que cai sobre nós todos os sentimentos terríveis daquele episódio na nossa vida. Isso é um efeito natural. Quando a gente recorda uma página da nossa vida, é natural que os afetos negativos daquele momento se façam novamente sentir, tanto que no processo terapêutico isso é importante. Um ambiente controlado, que é o ambiente terapêutico, o cliente entra nesse processo e o terapeuta está ali e o ajuda a tomar nas mãos de novo aquela passagem da sua vida e numa situação bem menos estresse, muito mais equilibrada e controlada, a gente pode procurar descobrir uma nova resposta para todo aquele movimento afetivo relacionado àquela página da história. Quando em família voltamos a uma página difícil da nossa história, é importante que nós recuperemos toda a história do que Deus fez por nós daquele momento até hoje. Porque cantar uma alegria sobre a dor do nosso passado não acontecerá sem a história de Deus que nos ajudou a sair dessa dor. Estão entendendo? É geralmente essa segunda parte da memória que deixa de ser contada e que termina gerando aquele climão terrível, como a gente fala, né? Aquele clima pesado. E a gente fala, vamos esquecer isso, vamos passar, vamos deixar para trás. Não, peraí. Mas entre aquele episódio e hoje, cadê os testemunhos de que Deus foi e fez
por nós, esteve ao nosso lado. Esses testemunhos estão ali, a gente precisa aprender a também recolhê-los em família, para conseguir dizer obrigado, para conseguir declarar com clareza o quanto o outro é importante na nossa vida, ou para poder declarar que, não obstante tudo, inclusive a sua distância depois daquele problema, o Senhor foi socorro por nós. E mesmo depois do problema, você tendo sido insuficiente, no sentido de que ficou longe de mim, o Senhor colocou seus filhos, seus anjos ao meu lado, que me ajudaram a recomeçar, e hoje nós estamos aqui juntos de novo. E nem mesmo aquela tua fraqueza, depois de ter me ferido, foi suficiente para fazer com que estivéssemos longe. Por quê? Porque o Senhor cuidou de mim no momento em que eu precisei. Então hoje nós estamos aqui juntos, eu te declaro perdão e eu reconheço esse perdão no coração por você, mesmo você tendo sido ausente naquele momento da minha vida, porque o Senhor se fez presente por mim. Se o Senhor não tivesse sido por mim, eu não estaria aqui hoje. Essas são as páginas que nos curam. Essa é a parte da história que nos liberta. Porque é nessa parte da história que o Senhor foi libertação e vida para nós. Mas quando fazemos a memória, normalmente falamos só da página da dor lá atrás. Aí realmente fica aquele clima pesado, como se não tivesse mais nada a ser dito depois da dor que nós sofremos. Entretanto, Deus veio em nosso socorro naquela dor e depois, até o dia de hoje. E essa parte da história merece ser recontada. E só quem viveu pode recontá-la. Então esse é um segundo ponto, depois daquele do ter paciência e evitar as conversas que dispersam. Esse é o segundo, sobre as memórias, porque as memórias elas vão acontecer sempre nessas festas natalícias, porque estamos reunidos em família. E o terceiro ponto é de não deixar de dizer a cada uma das pessoas o quanto você conseguir, né? Então não deixar de dizer, mas o quanto você conseguir. Cada um conseguirá de um jeito. Não deixar de dizer o quanto a outra pessoa é importante na sua vida. Como é importante sabermos o valor que nós temos para a vida de uma outra pessoa, o lugar que nós ocupamos na vida dela. E isso nós podemos intuir, podemos imaginar, mas quando num abraço a outra pessoa me diz isso, muda muita coisa dentro de mim. Pode ser que o outro, depois de te ouvir, continue não aceitando que ele tenha um lugar assim tão importante na sua vida, ou não levando isso tão em consideração para si. É possível, mas você encontrará uma paz maior dentro de você por ter conseguido declarar isso. Muitas vezes entre os irmãos a gente tem dificuldade de falar disso. Então aproveita esse Natal para dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, no seu familiar, e num momento de maior serenidade da festa, talvez antes de começarem as grandes celebrações propriamente, ou quem sabe durante a missa, ou no final da missa dessa noite, não deixe de dizer para o outro com clareza o quanto ele é importante na sua vida, o quanto você o estima, o quanto ele representa para você. Porque isso nos traz tanta paz. Saber que nós ocupamos um lugar na vida da outra pessoa e que somos amados sinceramente por aquele que está conosco nessa caminhada, na nossa família. Hoje no Evangelho, São Zacarias exulta no Espírito Santo, depois que os seus lábios se abrem, tendo o seu filho nas mãos e declarando o seu nome, o seu coração se torna pleno do Espírito Santo. Vocês notaram esse detalhe tão bonito do Evangelho de hoje? Pois bem, acontece.
Assim como Isabel ficou cheia do Espírito Santo, as palavras da Virgem Maria, ao declarar o nome de João, eis que Zacarias, os seus lábios se abrem e ele se torna cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo ele fala em nome de Deus, ele profetiza. Também se cumpre aqui o ato profético de Zacarias. E o primeiro ato que ele faz é bendizer a Deus por sua fidelidade, por ter cumprido o seu amor em favor do seu povo. E no momento seguinte, faz um canto de louvor a seu filho. Poderemos dizer então que Zacarias realiza, cheio do Espírito Santo, uma comunhão com Deus na sua profecia ao declarar os prodígios, ao fazer memória dos prodígios e das maravilhas de Deus. E depois diz, diante de Deus e diante dos homens, a seu filho um canto de amor. É praticamente aquilo que acabamos de falar, traduzido de uma outra forma, né? É importante olharmos para as coisas de Deus, recordarmos, fazermos memória do quanto o Senhor veio em nosso socorro durante os momentos difíceis da nossa vida e foi a nossa força, e assim encontraremos também dentro de nós o vigor do Espírito para dizer às pessoas que amamos o quanto elas são importantes em nossa vida, porque elas nos fazem estar mais próximos de Deus, ou então nos dão a ocasião de conhecer com maior clareza o quanto o nosso coração está nas mãos de Deus ou precisa estar nas mãos de Deus para que amemos a Ele, amando cada um de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Zacarias e de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco vamos postar também a meditação da noite de hoje, para quem quiser se preparar nessa parte da manhã, antes de seguir para os preparativos da ceia de Natal.